Hoffman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais simultaneamente. Você nos vê pelo Instagram, pelo Facebook e também no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. É o 973350038. Mais uma vez, 973350038. E também pelas redes sociais. Não se esqueça, marque a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, dia de receber os nossos amigos policiais militares por aqui para falar de segurança pública. Edição especial de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E os nossos convidados para essa conversa, para esse bate-papo, são do Comando de Policiamento de Trânsito do Estado de São Paulo, o CPTRAN. Inicialmente eu apresento o Major Paulo Sérgio de Oliveira, nome de guerra, Major Paulo Oliveira, chefe da Divisão Operacional do DETRAN. Seja bem-vindo, Major Paulo Oliveira, tudo bem? Muito bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Trianon. Estamos à disposição. Também com a gente o capitão Marcondes de Brito Maciel, nome de guerra Capitão Marcondes, que é o comandante da Companhia Tática de Policiamento de Trânsito do CPTRAN e professor de Direito Administrativo e Direito de Trânsito na Polícia Militar. Capitão Marcondes, tudo bem? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem. Retornou a conexão, teve uma pequena queda e estamos de volta. Vamos lá. Muito bem. Então vamos seguir por aqui. E fazendo rádio pela internet, essa é a nossa novidade ainda, né? Já estamos há 6 meses nessa condição, em razão da dinâmica do próprio programa Gente que Fala, porque nós reunimos grande quantidade de entrevistados no estúdio, isso não é possível devido à questão da pandemia, então estamos seguindo aqui já há 6 meses desta forma, fazendo rádio, como eu sempre digo, pela internet. E por falar em fazer rádio, hoje, 25 de setembro, comemora-se o Dia do Rádio, 98 anos da existência do rádio no Brasil, quase um século. 25 de setembro foi escolhida a data em razão de ser a data de nascimento de Roquete Pinto, que foi o fundador, foi considerado o pai da radiodifusão aqui no Brasil. A primeira transmissão de rádio aconteceu em 7 de setembro de 1922, por ocasião 25 de setembro, que é a data de nascimento de Roquete Pinto, que é considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Portanto, um parabéns ao rádio, ao veículo rádio, ao meio rádio, à Rádio Trianon, às rádios do grupo Objetivo, do grupo Unip, ao qual pertencemos, incluindo aí a Rádio Sociedade Universal de Santos, para onde também estamos transmitindo em 810, aqui em São Paulo, na Trianon, em 740, e também, claro, os parabéns pelo Dia do Rádio a todas as emissoras que transmitem pelo Brasil afora, as nossas co-irmãs, as nossas concorrentes, né, como podemos dizer. Um dia bastante importante, um dia bastante feliz para todos nós que fazemos rádio, levamos para o público o entretenimento, a informação e a comunicação que o público sempre merece. Vamos então falar aqui com os nossos amigos da Polícia Militar, especialmente do Comando de Policiamento de Trânsito aqui da capital. O CPTRAN é a unidade da Polícia Militar responsável pela operação e pela fiscalização de trânsito urbano na capital, atua em apoio às ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e na difusão e consolidação da doutrina em matéria de trânsito urbano em todo o território estadual. Major Paulo Oliveira, chefe da divisão operacional do CPTRAN, eu começo com você. Como é que surge o CPTRAN? Em que momento ele aparece na estrutura da Polícia Militar? Major, por favor. O CPTRAN surge com a necessidade de justamente organizar o trânsito paulista na década de 70. Ele já existia em grupos pequenos nas unidades da própria Força Pública, da Guarda Civil. Em 73, houve a necessidade de ter uma amplitude maior, criando-se, então, o Comando de Policiamento de Trânsito. Rapidamente, né, o qual foi extinto, infelizmente, no ano de 2001 e 2002, né, tendo seu esvaziamento dos 4 batalhões que existiam na ocasião.
e foi recriado em 27 de abril de 2010, com 2 batalhões, devido justamente à importância de a gente ter um órgão técnico na Polícia Militar para tratar justamente da circulação viária e a principal questão do Comando de Trânsito, que é justamente a redução do número de óbitos decorrentes de acidente de trânsito. Que hoje a Polícia Militar ela tem um número a alcançar, somente na questão da segurança pública, que é o número de óbitos decorrentes de homicídios dolosos. Então, a gente está num número bem razoável, cerca de 6 por cada 100 mil habitantes. E o número de óbitos decorrentes de acidente de trânsito é um número muito elevado. A gente não pode, no caso aí, entender que num ano aí, que nem 2019, que 873 pessoas faleceram, né, só que na capital paulista, em decorrência de acidente de trânsito. Então, justamente é essa a proposta do Comando de Trânsito, né? A criação dele, justamente para implementar um policiamento nas questões técnicas relacionadas a trânsito, junto com os parceiros que trabalham e militam nessa área também, aqui em São Paulo, principalmente a Companhia de Engenharia de Tráfego, e os vários grupos existentes nessa temática, né? Respeito à vida, que é importante também, foi criado com essa temática, o próprio Detran, todos estão preocupados com essa questão, né? A ONU, na questão aí da década da ONU, né? A Finatan tem várias normatizações aí preocupadas com essa questão do número de óbitos. Então, a preocupação maior do CPTran é a recriação e todo o nosso comprometimento é justamente esse, em tentar reduzir o número de óbitos decorrentes de acidente de trânsito. E todas as questões técnicas, o nosso empenho, a gente sabe que o Comando de Trânsito ele tem um número pequeno, né? Não é um número muito grande, a gente não pode atuar em todos os setores ao mesmo tempo, então a gente prioriza aqueles locais que têm a maior incidência de acidentes, somente os horários, principalmente com relação à alcoolemia, mas de qualquer forma a preocupação maior da recriação do comando da Polícia Militar e recriar o CPTran é justamente esse, né? A gente reduzir o número de óbitos decorrentes de acidente de trânsito, que seriam os homicídios culposos. Esses óbitos por conta dos acidentes de trânsito, 873, você destacou, Major, é isso, no ano passado? O ano passado, né? Esse ano aqui, 2020, até agora nós estamos com 491 óbitos. Né? Só em mês de agosto aqui foram 57. O que é que encabeça essa lista? O principal acidente de trânsito, o que é o atropelamento? Então, nós temos a linha de o maior sempre proteger o menor, né? Então, do caminhão proteger o menor, que seria o pedestre, né? Que seria o item que participa da questão do trânsito, que teria mais vulnerabilidade. Então, hoje a gente prepondera, infelizmente, na questão dos óbitos, os pedestres e os motociclistas, que também têm uma vulnerabilidade grande no deslocamento dos veículos. Hoje, praticamente aqui na capital, morre em torno de quase um motociclista aqui na capital por dia. Então, esses dois, tanto o pedestre quanto o motociclista, praticamente a maior preocupação do Comando de Trânsito em tentar colocar situações, né, seja de engenharia, de educação, de fiscalização. Só para vocês, né, os ouvintes da rádio, terem uma ideia, a gente percebe que a gente tem muito atropelamento com idoso. Então, o que o Comando de Trânsito faz? Ele tem um grupo que trabalha justamente com todos os organismos aqui na capital, principalmente, que trabalha com idosos. Então, o policial vai até esses locais e coloca essa questão, né, do pedestre, ali, do idoso principalmente, ter aquela segurança com ele quando ele estiver transitando pelas calçadas, atravessar pela faixa de pedestre. Mesmo o tempo, né, que eles têm ali do farol de pedestre é um tempo, às vezes, curto, né? Mas, de qualquer forma, o pedestre sempre tem a preferência na faixa de pedestre. Mas ele adotar posturas de segurança para justamente ele se tornar vítima, né, de um atropelamento. A gente também está aí nas garagens de ônibus, muitas vezes o pedestre ele não percebe que o trânsito está parado, ele não percebe que a faixa de ônibus, muitas vezes, está circulando, ele vai atravessar e não percebe, muitas vezes é colhido pelo ônibus. O CPTran também tem grupos que estão indo nas garagens de ônibus, conversar com os motoristas, para justamente aquelas localidades onde tem mais travessias de pedestres, justamente ele reduzir a velocidade, ter uma preocupação maior. Capitão Marcondes, qual que é o principal desafio nesse desenho, nesse mapeamento, que o CPTran precisa fazer para a proteção dos pedestres, em relação a esses dados que o Major já apresentou?
porque é uma cidade muito grande. Então, onde o CPTran está mapeando para ver onde acontecem os atropelamentos, onde os acidentes com motociclistas também ocorrem com maior gravidade, como é que é feita essa engenharia deste desenho? Mauro, nós temos uma reunião de análise crítica, onde nós fazemos toda a avaliação dos acidentes ocorridos durante determinado período, qual o tipo de acidente, de que forma ele ocorreu, para que nós possamos, com essas informações, nós direcionarmos nossa força de trabalho, nosso efetivo e nossos recursos materiais para minimizar esse tipo de ocorrência. Então, nós monitoramos toda a ocorrência que há o evento morte, então houve o óbito, causado por um veículo automotor ou em razão da utilização da via, que são os pedestres, e nós trabalhamos essas informações. Nós temos na área do segundo BPTran e na área do primeiro BPTran, e conversamos também com a companhia tática, fazemos a análise geral e empregamos nosso efetivo direcionado para reduzir esses acidentes. Principalmente com as questões voltadas aos de maior vulnerabilidade. Vamos lá. São os pedestres, são os idosos e também as crianças. Então, nós temos programas educativos voltados para esse tipo de pessoa. Então, nós temos o Clube do Bem-te-Vi voltado para crianças que estão na idade escolar. Nós temos o Teatro de Fantoches, também voltado para as crianças, ensinando regras de trânsito de uma maneira lúdica, de forma a minimizar a possibilidade que ela venha a se envolver em acidente ou até auxiliando com conhecimento que ela possa transmitir aos pais, minimizando o risco. O uso de cadeirinha, o uso de cinto, não falar ao celular, essas questões que são de conhecimento geral. E nós levamos também essas informações, como o Major passou, a outro grupo vulnerável, que são os idosos. Então, nós passamos também para os idosos, tanto em locais de convívio, junto com outros órgãos. Então, nós vamos até onde há um centro de idosos, passamos as palestras, as informações, e também para quem lida com essa população de mais idade, que são os transportes públicos. Eles utilizam muito o transporte público. Então, é por isso que nós falamos nas garagens de ônibus diretamente aos motoristas. Um detalhe, aí, o outro foco, são os motociclistas. Então, nós fazemos campanhas educativas em conjunto, tanto com a Companhia de Engenharia de Tráfego, quanto com as montadoras de motocicletas, voltadas para a conscientização e a utilização de forma segura da sua motocicleta. Isso nós fazemos durante as operações, comumente, e durante essas operações de maior vulto educativas, em grandes corredores, que é o grande trânsito de motos. Então, essas são as ações que nós fazemos mais pontuais. Tudo isso com base na análise dos dados de ocorrências que envolvem mortes. Esse é um ponto. Sim, vocês me ouvem bem? Eu percebi aqui um travamento da nossa transmissão. Estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo. Estão ouvindo. Major Paulo Oliveira, aproveitando que hoje é o dia do rádio, que eu acabei de destacar aqui no início do programa, na nossa abertura, eu gostaria de uma avaliação sua, Major, sobre o nosso trabalho do rádio em relação à prestação de serviço quanto ao trânsito, à circulação na cidade. Por quê? Porque os carros... o que nós temos no carro hoje como companheiro? Nós temos o rádio, né? Claro que temos outras ferramentas ali de música e tal, de entretenimento musical, mas nós temos basicamente o rádio, e o rádio tem muita história em relação à prestação de serviços com relação ao trânsito. Eu gostaria que o senhor fizesse essa avaliação. Qual que tem sido a importância do rádio no processo de ajudar o motorista nos seus deslocamentos e também no sentido até de levar campanhas de educação para que se tenha um trabalho efetivo que vocês encabeçam aí, que proteger o pedestre, proteger o motociclista, proteger o motorista e realmente ter um trabalho efetivo de redução desses óbitos todos, que é essa quantidade enorme que o senhor levantou, que o senhor apresentou. Aproveitando hoje também, né, além do aniversário do rádio, né, que eu dou meus parabéns aí a todos os integrantes que militam arduamente aí
essa luta do trabalho do rádio. Aliás, Major, desculpe cortá-lo aqui, eu preciso destacar aqui também, eu falei da Rádio Trianon, falei da Rádio Universal, que nos retransmite em Santos, pelos 810 AM. Temos a nossa Rádio Mix FM, 106,3 também, a terceira emissora que faz parte do grupo Unip e Objetivo, são as 3 emissoras, portanto, hoje todos de parabéns aqui pelo Dia do Rádio. Desculpe. Então, hoje também é o último dia da Semana Nacional de Trânsito, que esse ano também foi um pouco sui generis, né? Com relação à nossa postura, infelizmente, devido à questão da pandemia. Então, a gente fez trabalhos mais voltados à questão da videoconferência e não fizemos trabalhos físicos, principalmente com as crianças. A gente tem um trabalho muito, muito intenso nessa Semana Nacional de Trânsito com as crianças, né? Mas, de qualquer forma, a rádios, né, sem citar o nome, principalmente aquelas que militam na área de trânsito, a gente sabe que tem uma rádio trânsito que informa praticamente a cada minuto quais as condições, as ocorrências de acidentes ou interrupções. Praticamente... Major, infelizmente essa rádio deixou de existir aí há duas semanas, mais ou menos 3 semanas. Infelizmente é a Rádio Trânsito, né, do Grupo Bandeirantes, a gente pode falar aqui sem nenhum tipo de problema. A Rádio Trânsito do Grupo Bandeirantes, ela deixou de prestar esse serviço da forma como vinha prestando. A emissora se transformou numa emissora musical, chama Play FM agora, tem lá as informações de trânsito, mas não naquele formato que nós conhecemos, 24 horas falando de trânsito todos os dias, que realmente era um excelente serviço que era prestado. E não temos problema em falar aqui, hoje é dia do rádio, dia de comemoração, não temos problema de falar das nossas emissoras co-irmãs concorrentes. Porque talvez os aplicativos tenham derrubado essa informação, porque hoje praticamente os aplicativos também informam praticamente que online essas informações também. Então, pode ser que, infelizmente, o aplicativo tenha tirado essa função específica e talvez o ouvinte prefira escutar outros assuntos, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a Polícia Militar depende muito de mídia espontânea, seja na televisão, seja no rádio, seja nos jornais, principalmente de bairros, que a gente tem muito acesso, tem muitos jornais de bairros que são muito parceiros da Polícia Militar. Então, de qualquer forma, a rádio é muito importante. Como você citou hoje, a gente trabalha com o trânsito. Praticamente todos os veículos dispõem de um rádio no seu veículo. Muitas vezes o cidadão ali no trânsito, ele ouve praticamente somente o rádio. Então, essa dica sua, a importância de repente, o rádio passar dicas, né, de segurança para aquele usuário, que muitas vezes até desconhece, porque, infelizmente, a gente sabe, pelo menos com a experiência que eu tenho de quase 30 anos no segmento da área de trânsito, muitas vezes o condutor desconhece, às vezes, apesar de ter habilitação, mas ele desconhece algumas informações básicas ligadas à questão de segurança pública. Então, a importância do rádio seria muito esse contato, somente com o nosso órgão de comunicação, que tem essa interligação mais direta, que é o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar. Alô? Estão ouvindo? Pode seguir. Houve um travamento, mas está tudo normalizado. Pode seguir. Que é o nosso órgão que tem a interlocução direta com os órgãos de imprensa, para justamente isso, né? Qualquer amplitude que a gente tiver em qualquer rádio, né? Porque a gente sabe que o segmento da imprensa também tem a questão de valores, né? Porque a gente tem a questão da propaganda, tá? Apesar de ser uma propaganda que seja de importância geral para a sociedade, principalmente com relação à questão da segurança, mas sabe que a gente tem os custos, né? Que às vezes a gente tem a questão do merchandising. Mas toda a mídia, somente do rádio, nessa questão de trânsito, que a gente tiver uma abertura e puder colocar qualquer material educativo, né? Somente nesse segmento que o capitão Marcondes citou, até mesmo que eu citei aqui agora há pouco, com relação dos mais vulneráveis no trânsito, né? Apesar de eles, né, não ter essa participação do rádio, mas muitas vezes o condutor do veículo também é um pedestre, sempre vai ser um pedestre, ele também pode ser um motociclista, e ele pode fazer essa irradiação dessa informação positiva com relação à segurança, porque às vezes uma pequena atitude que o cidadão adota, ele já vai, né, salvar uma vida. Então, muitas vezes a gente sabe que o pedestre, ele não gosta de atravessar numa faixa de pedestre, ele não quer passar numa passarela,
ele quer muitas vezes se arriscar. Mas ele sabendo a informação do risco que ele corre de perder a vida, às vezes ele pode repensar. Falou, eu posso atravessar uma faixa de pedestre, não custa eu perder um tempinho a mais e fazer essa travessia segura, né? Vou manter uma velocidade segura, para que eu vou exceder a velocidade? Às vezes, muitas vezes, ele não tem nem necessidade de chegar numa localidade, não tem compromisso, não tem nada, e quer andar numa velocidade excessiva, que é um outro ponto que causa maior gravidade dos acidentes. Mas, de qualquer forma, com relação à sua resposta, o rádio é extremamente importante. Tudo que a gente puder ter de espaço no rádio para passar nossas informações de forma segura, ou através de entrevistas, como vocês estão abrindo esse espaço para a gente aqui, de extrema importância, que a gente puder passar noções aí de atitudes seguras no trânsito, o que está acontecendo, que a gente tenha o conhecimento na totalidade do que acontece no trânsito. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não têm nem noção de que você saindo com um veículo, ele pode se envolver num acidente e ele morrer, ou até poder matar uma pessoa. Então, às vezes, carece um pouquinho de uma consciência um pouquinho maior dos condutores nesse sentido. Mas o espaço é sempre importante. Capitão Marcondes, a sua avaliação também sobre essa questão do rádio na prestação de serviço quanto ao trânsito numa cidade grande como São Paulo, e é um trabalho feito de forma muito tradicional, muito antigo isso, né? E não vai sair de moda, porque as rádios podem mudar de estilo, mudar de programação, mas assim, esse tipo de serviço não vai sair de moda jamais, tamanha necessidade do que é preciso divulgar em relação ao trânsito. Eu, como profissional de rádio, acho isso fascinante. Já fiz cobertura de trânsito, não pelo rádio, mas em televisão, sobrevoando de helicóptero, que é uma coisa incrível ver a cidade de cima e ajudando aquele que acompanha a transmissão a escapar dos problemas do trânsito. O rádio muitas vezes me ajudou nisso, e quantas vezes ajudou, com certeza, tantos motoristas por aí, né? Eu gostaria da sua avaliação também. Mauro, eu vou falar uma coisa. O rádio é o meio pelo qual você consegue uma informação rápida, você consegue uma distração, só que você não perde a atenção. Você consegue ficar distraído, entretido, ouvindo as coisas que o rádio tem a te oferecer sem ficar distraído à direção, sem que você perca a noção do que você está fazendo no controle do seu veículo. Essa é a grande vantagem do rádio. E por ser tão antigo, foi sempre utilizado no veículo, sempre será utilizado no veículo e sem restrições. Kits multimídia, kits que trazem aí componentes eletroeletrônicos, que trazem imagens, isso atrapalha a direção e tem as restrições de uso. O rádio, por sua vez, não. O rádio, por sua vez, ele ajuda e muito a manter o condutor de uma forma mais tranquila a sua direção, recebendo informações que vão auxiliá-lo, recebendo uma notícia que pode ajudá-lo, sempre mantendo com que ele fique atento ao que se tem à frente, sem se distrair a ponto de perder a noção do que está fazendo. O rádio é um veículo de comunicação importantíssimo, nunca sairá das nossas vidas. Ele vai evoluir, ele evolui, como todos os meios de comunicação estão evoluindo, mas sempre para trazer mais informações, de forma mais rápida. Você falou do voo de trânsito, eu participei de alguns voos, quando nós passávamos as informações para a nossa central de operações do que estava acontecendo na capital, olhando-se por cima. E realmente é bem diferente você olhar de uma forma mais ampla o que acontece na capital, e nós verificamos que a nossa frota ela está cada vez mais aumentando, e a necessidade de informações ela se torna urgente, ela não tem tempo de esperar. E o rádio proporciona isso, você recebe as informações de uma forma muito rápida e muito tranquila, e com algo a mais que os aplicativos eles não te fornecem. O que o meio de comunicação, o que o veículo vai te trazer como adendo, como opção, como o que está acontecendo lá à frente. Às vezes tem uma manifestação pública na sua frente que o aplicativo ele não vai te fornecer, mas a rádio vai te falar. É uma manifestação pública que está bloqueando a via. É um grande congestionamento que ocorre por um acidente envolvendo um veículo de produto perigoso. Isso o aplicativo não te dá. Nesse ponto que eu queria chegar, eu tenho uma experiência nesse sentido, porque às vezes você não está dando só a informação do trânsito, você está apresentando alguma ocorrência que vai acarretar num problema de trânsito.
e num dos Sim. meus sobrevoos, não trabalhava em rádio, trabalhava em televisão, estava na TV Cultura, num dos sobrevoos em São Caetano do Sul, numa queda de um telhado de um supermercado que existe ou existia lá, ocorreu, enfim, uma confusão danada ali no entorno desse acidente, impactando o trânsito de maneira importante, né? E a minha função ali foi exatamente prestar serviço para o motorista em relação ao que estava acontecendo por conta desse acidente, né? Então, tem muitas coisas em que a nossa transmissão realmente faz a diferença na hora H, né? Faz a diferença, porque você recebe não só... tem um ponto vermelho ali, não é só isso. A rádio, ele traz o que é aquele ponto vermelho, o porquê, traz algo mais. Essa informação é que é importante. Às vezes você pode estar com alguma coisa de muito perigo à sua frente e você não saber, mas o rádio vai te informar. Sim. Como é que nós, da população, podemos identificar o CPTRAN nas ruas, já que a Polícia Militar, para todo mundo, a Polícia Militar, mas assim, como é que a gente identifica o que é trânsito e o que é o policial militar que está a serviço do trânsito e os demais policiais que estão na ronda preventiva, na ronda ostensiva? Existe na viatura ali a inscrição trânsito, não é isso? Sim, existe todas as viaturas do Comando de Policiamento de Trânsito possuem a inscrição trânsito, mas tem mais um detalhe que é bem importante. Os nossos policiais, eles usam um fardamento diferenciado do fardamento do policiamento ostensivo, digamos assim, de atendimento de ocorrências normais de uma área. O nosso fardamento, ele possui uma diferença, que é a bota preta e o gorro, ou melhor, né, o nosso, como o pessoal chama, né, o nosso boné. A nossa cobertura é branca. Nós usamos um braçal branco, que identifica aí a questão de trânsito. Então, verificou que está com uma cobertura branca e com um braçal branco, é alguém do CPTRAN, pode chegar, pode perguntar, ele vai te passar informações que tiverem ali. Se você tiver com algum problema referente ao uso da via, precisando chegar ou precisando passar alguma coisa quanto ao uso da via ou de segurança pública, pode chegar que ele vai te passar todas as informações. Então, esse é o grande destaque. E as nossas viaturas estão com um grafismo novo agora. As viaturas, elas possuem o grafismo agora com detalhes amarelos que identificam, uma identificação internacional de trânsito, tá? Capitão, deixa eu perguntar para o Major Paulo Oliveira. Major, qual é a diferença do trabalho prestado por vocês, policiais militares, no Comando de Policiamento de Trânsito, nesse convênio que existe entre o Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital, em relação ao trabalho feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego, que é da Prefeitura, e em relação ao trabalho do DSV? Então, Mauro, a Polícia Militar ela tem uma designação constitucional, né, com relação à questão da segurança pública. Mas aqui em São Paulo, fazendo uma distinção aí do Comando de Policiamento de Trânsito, que é um órgão técnico da Polícia Militar, que trata especificamente não só o CPTRAN, né, nós temos também o CPRV, que nas rodovias eles são os responsáveis pela questão do trânsito rodoviário. De volta aqui com a nossa transmissão do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Toda sexta-feira essa edição, para levar o trabalho dos policiais militares ao conhecimento aqui dos nossos ouvintes e também dos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje estamos conversando com o Major Paulo Sérgio de Oliveira, o Major Paulo Oliveira, nome de guerra, chefe da divisão operacional do CPTRAN, o Comando de Policiamento de Trânsito da capital, e também o capitão Marcondes de Brito Maciel, capitão Marcondes, comandante da Companhia Tática de Policiamento de Trânsito do CPTRAN e também professor de Direito Administrativo e Direito de Trânsito na Polícia Militar. 12h36 agora, estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, neste dia do rádio 25 de setembro. E você também nos acompanha pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. O Major Paulo falava, mas acho que a nossa transmissão, mais uma vez, deu uma instabilidade aqui, mas vamos aqui dar sequência com a fala do Major. Vamos lá. Então, o convênio especificamente, Pode seguir, Major. Conforme prevê o artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro,
autorizar a Polícia Militar a fiscalizar as infrações de postura municipal. Mas, de qualquer forma, tanto a CT quanto a Polícia Militar, e no caso do CPTran, órgão técnico, a missão principal é preservar vidas no trânsito. Essa, de qualquer forma, é a missão principal dos dois. Mas o que acontece? A CT, ela trabalha num setor voltado mais para a engenharia, né? Estão ouvindo? Caiu? Acho que Pode seguir. Pode Posso seguir, seguir? capitão. Pode seguir, major. Então, eles têm como missão principal a engenharia da via, então toda a responsabilidade de emplacamento, de sinalização, é toda a responsabilidade da CT, né? Então toda essa parte de semáforos, até a gente depende muitas vezes da companhia de tráfego. Nas nossas reuniões de análise crítica citadas pelo capitão Marcondes, às vezes alguma demanda na localidade onde ocorreu o acidente, ocorreu o óbito, é uma demanda de engenharia. Então a gente conversa com o pessoal da CT que Major, são... eu vou pedir uma gentileza. O senhor pode seguir falando? Eu vou mudar a minha rede aqui para melhor conexão aqui na nossa transmissão, mas pode seguir falando. Eu vou dar um travamento aqui, mas pode seguir que a nossa audiência vai acompanhar. Pode seguir. Além dessa questão da engenharia, eles também têm um campo forte na questão da educação, eles têm uns trabalhos educativos interessantes, eles têm alguns espaços aqui na capital que eles trazem motociclistas, crianças, que também tem esse campo nosso que trabalha no campo educativo, e eles também têm a questão da fiscalização viária também, das infrações de postura municipal. Quais sejam as infrações de postura municipal? Normalmente aquelas de uso da via. Então, é um estacionamento proibido, é um semáforo. Então, essas infrações de uso da via são de competência do município fazer infrações que nós também temos por intermédio do convênio. Então, o convênio hoje da Polícia Militar com o município é justamente esse, para passar essa competência de elaboração das infrações de postura municipal. E a Polícia Militar, ela tem uma amplitude um pouco maior, porque a gente também milita nessa questão da segurança pública. Então, o policial de trânsito é um policial militar. Então, sempre em primeiro ponto, a questão da prevenção e manutenção da segurança pública. Aí, na questão técnica, como todos os órgãos da Polícia Militar, seja da rodoviária, na questão das rodovias, seja da ambiental, na questão da mata e da fauna. Então, a gente tem alguns órgãos, seja o CPCHOC, que está na postura de repente questão de manifestações, ou policiamento especializados, que nem da rota. O CPTran também tem essa especialização. Então, além da segurança pública, o CPTran também ele tem essa competência de fiscalização das posturas de infrações de posturas do Estado e de postura municipal, principalmente aqui na capital. Então, as infrações de postura estadual seriam aquelas ligadas ao veículo e ao condutor. Então, se o veículo tiver uma infração, um exemplo aí bem simples para os ouvintes entenderem, é um pneu liso, né? Que no caso técnico seria um pneu abaixo do TWI. Então, é uma infração do veículo. É o condutor que está com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Então, é uma infração do condutor. Então, essas infrações, a competência de fiscalização é da Polícia Militar, né? Então, a companhia de tráfego fica a fiscalização do uso da via e a Polícia Militar do uso da via e das infrações do condutor e do veículo, inclusive com a questão da abordagem. Mas a gente também tem uma parceria grande, principalmente na fiscalização de produtos perigosos. Então, a gente faz algumas operações em conjunto, né, para fiscalizar os caminhões que transportam produtos perigosos. E o DSV é um órgão administrativo da Secretaria Municipal de Transporte. Então, quem seria a autoridade de trânsito hoje que ratifica as autuações elaboradas pela Polícia Militar e pela CT? É a autoridade de trânsito, que é o presidente do DSV, que é um órgão subordinado, como a SP-Trans fiscaliza o transporte, a CT, que é uma companhia de capital misto, e o DSV, que é um órgão administrativo, que faz toda a produção dos autos de infração e faz também essa transformação da autuação em multa, né? Quando o cidadão, infelizmente, é autuado. Capitão Marcondes, vamos falar um pouquinho agora sobre o CTB, que é o algumas modificações, mudanças que foram aprovadas na muita coisa para acontecer, porque
a sanção ou veto, eventos ampliação de 20 para 40 pontos em relação ao limite para a suspensão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o aumento da validade desse documento para 10 anos, conforme a faixa etária, né? O que deve mudar de fato? O que a gente pode dizer que vai ficar, que realmente ficar? Tem questão da cadeirinha para as crianças, tem os faróis também nas rodovias, ocorrendo nesse sentido. O que a gente já pode destacar? Bom, Mauro, a sua fala ficou um pouco robotizada, não consegui ouvir todo o contexto, mas eu acho que você estava falando sobre as alterações que nós teremos aí, que foram encaminhadas para a sanção presidencial quanto ao CTB, ao Código de Trânsito Brasileiro, as alterações que virão. O destaque quanto à validade da CNH para 10 anos, de acordo com a faixa etária, isso é bem importante frisar, né? Isso vai acarretar um bom fator. Um bom fator é que o cidadão ele vai ter na sua mão uma carteira de habilitação durante o maior período de tempo. Contudo, nós temos que lembrar o seguinte: não é só o fato de ter a carteira de habilitação com a validade longa que vai impedir com que ele cometa infrações. A infração está mais ligada a algumas questões que o condutor ele precisa ter em sua mente. A distração, o que se destaca aí hoje no mundo são os D-drivers, né? São a sigla em inglês para 5 tipos de condutores, que são os drogados, os bêbados, os sonolentos, os distraídos e os perigosos. Esses são os 5 condutores aí que causam o maior prejuízo à segurança viária. Então, não é só o fato de ter uma habilitação com o maior período de tempo de validade que vai impedir ou minimizar a questão de segurança viária. Na verdade, isso é um adendo administrativo, meramente, né? O que se pode falar é da questão médica. Será que ele não precisa ser reavaliado a cada 5 anos? Será que isso não precisa ser revisto a cada 5 anos? Não, a habilitação é uma licença, começa por aí. É uma licença para dirigir, que ela pode ser suspensa ou cassada a qualquer tempo pelo Estado, depois de um devido processo. Então, não quer dizer que está com ela por 10 anos, que ela não pode ser suspensa ou cassada. Uma das mudanças, inclusive, é a questão da pontuação para a suspensão da carteira de habilitação. Então, nós tivemos uma mudança aí na questão de até 20 pontos, seria até 20 pontos para quem cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas, né? Até 30 pontos para aquele que cometeu apenas uma infração gravíssima e 40 pontos para aquele que não cometeu infração gravíssima alguma. Então, ou 40 pontos também para aqueles condutores profissionais, os condutores que utilizam seu veículo como meio de sobrevivência, que utilizam o transporte ou a condição de veículo como meio de sobrevivência, que aí ganhou-se aí um grande ponto que seriam com 40 pontos, a suspensão ocorreria somente se ele alcançasse 40 pontos, e aí não teria essa averiguação ou essa limitação quanto às infrações. Isso é um grande destaque que tem que se fazer. O que eu destaco nessas alterações todas que nós estamos trazendo tudo é focado na redução de acidentes, tudo é focado na manutenção de uma segurança viária. Então, a utilização ou a modificação na questão do uso da cadeirinha ou a manutenção da obrigatoriedade do uso desse dispositivo de retenção é efetiva, foi mantida aí pelo Senado, foi mantida pelo nosso Poder Legislativo e vai para a sanção do presidente. Para quê? Para que nós tenhamos uma segurança maior do transporte de crianças. E eu destaco aí que nós tivemos de 2011 até agora uma redução grande no número de acidentes. Nós tivemos aí 43% na redução de óbitos. Então, qualquer alteração legislativa que venha, que promova uma redução do número de acidentes, uma redução de óbitos, ela é muito bem-vinda e bem salutar. Essa é uma análise que a gente já faz de antemão das alterações que virão. Alterações meramente, digamos assim, de conceitos
se é ou não viável nesse momento, isso cabe ao Poder Legislativo. O que nós temos que ver como aplicadores e gestores públicos da parte de fiscalização é: isso impactará na redução de acidentes, sim ou não? Se isso impactar na redução de acidentes, para nós é bem-vinda e muito bem-vinda. São os pontos. Tá, tem uma questão interessante, deixa eu perguntar para o Major Paulo. Hoje, nas rodovias estaduais, aqui em São Paulo, os veículos precisam trafegar com o farol baixo ligado. E tem uma mudança também prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que o uso do farol baixo durante o dia também teve alterações. O que passa a valer se o Código de Trânsito é superior a uma determinação estadual? Então, como você citou, a obrigação hoje do uso da rodovia do cidadão ele transitar com o farol baixo ligado. A alteração é proposta onde a rodovia passar no entroncamento das cidades, esse espaço ele não tem essa obrigatoriedade. Porque o perímetro urbano. Perímetro urbano, que em tese é a continuidade da rodovia, às vezes você nem percebe que passou pela nem percebe que está no meio de alguma cidade ali. Né? Mas a preocupação maior seria justamente para aquele morador, a proposta provavelmente deve ter ocorrido nesse sentido, que o morador daquela cidade que ingressa na rodovia, às vezes para ir para um local na mesma cidade, muitas vezes ele pode esquecer de ligar o farol e acabar sendo autuado. Provavelmente deve ter sido essa a justificativa, porque necessariamente, quanto maior a amplitude da nossa visibilidade, é mais interessante para a segurança viária. Né? Então, essa foi a preocupação inicial com relação a utilizar os faróis nas rodovias. Essa amplitude de visão, você conseguir enxergar os veículos, até para se mover no acidente de trânsito. Mas, de qualquer forma, a alteração é justamente essa. Nos perímetros urbanos, não ter a obrigatoriedade da utilização, não ser o cidadão que não acender o seu farol baixo, ele não ser autuado por esse tipo de infração. Essa vai ser a proposta. Certo. Pessoal, temos perguntas da nossa audiência pelas rádios, pela Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. E eu vou fazê-las a partir de agora aqui. Deixa eu ver. Pelo Instagram, está o Manuel Gomes. Ele faz uma pergunta interessante. Se ele pode levar 2 multas de rodízio em um mesmo dia. Acho que se forem em períodos diferentes, né, o rodízio da manhã e da tarde, sim ou não? Sim, se forem em períodos diferentes, se for período matutino, ele recebe uma, no período vespertino ele recebe outra. Então, em períodos diferentes, ele pode sofrer 2 autuações, sim. Agora, no mesmo período, ele não recebe. Sim, mesmo passando por vários radares ou passando por vários agentes e que podem fazer 2 autuações ali naquele momento, ou mais até, 3, 4, 5, é uma só. Exatamente. No momento do processamento. No momento do processamento, a primeira infração que entra, ela já, para aquele período, ela já elimina as demais, acaba eliminando as demais. Então, mesmo que ele passe em vários radares, quando for processada a autuação, verifica-se o cadastro da placa e verifica-se que aquela autuação naquela data é referente àquele primeiro período. Já no período vespertino, ele pode sofrer a mesma situação. Okay? Então, pelo processamento já se elimina essa possibilidade. A Cláudia está acompanhando a gente no bairro do Ipiranga, zona sul aqui da capital. Ela quer saber se precisa pagar multa antes de entrar com o recurso. Não sei se cabe a vocês esse questionamento. O que vocês podem dizer? O pagamento de valores compete ao órgão de trânsito. Nós temos as regulamentações que possibilitam até a questão dos descontos referentes aos valores pecuniários, referente à multa, se o cidadão ele deseja efetuar o pagamento antecipado. Então, são valores que podem chegar até 40% de desconto. Mas ele não precisa fazer efetivamente o pagamento antecipado para ingressar com a sua defesa ou com o seu recurso perante a JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ok? Esse pagamento só é viável se ela deseja utilizar do desconto que é
fornecido pelos órgãos de trânsito quanto ao pagamento antecipado dos valores. Mas não é impeditivo para entrar com recurso. Major Paulo Oliveira, uma pergunta aqui da Fernanda Martins, está com a gente no YouTube. Obrigado pela pergunta. Fernanda, é proibido dirigir descalço? Pergunta a Fernanda Martins. Não, não é proibido. A proibição é que a utilização de sapatos ou sandálias que não estejam fixadas ao pé. Então, se tiver bem fixado o calçado, ele pode dirigir também. Esse é o problema, é a questão de não estar fixado corretamente a sandália, ou tamanco, tênis, aí caberia a autuação. Mas descalço não tem problema. Então, se eu tiver com uma sandália ou um chinelo, que justamente não tem essa fixação mais efetiva, ela pode deixar ali sobre o piso do veículo e dirigir descalça, não tem problema nenhum. Não é infração de trânsito. Muito bem. Major, uma pergunta importante ainda em relação a essas mudanças. Eu não sei se você está me ouvindo bem, porque eu estou vendo que a conexão está instável, pode ser que esteja meio mascada a minha fala aqui. Em relação às mudanças que serão promovidas por conta da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, em relação aos motociclistas, nós falamos deles no início do programa, são entre as principais vítimas dos acidentes de trânsito. Deverá ocorrer essa mudança mesmo, de que eles só poderão circular no corredor à esquerda, com o trânsito parado para os automóveis, com o trânsito lento para os automóveis. Fora disso, eles terão que transitar na faixa mesmo de rolamento, atrás dos carros. É isso que deve acontecer? Então, anteriormente, o artigo 56 ele foi vetado na época lá pelo Fernando Henrique, né, na época do CTB, que tinha essa proibição da motocicleta circular entre os veículos. A ideia agora dessa aprovação, justamente quando o trânsito estiver parado ou lento, possibilitar o motociclista de andar pelo corredor. Essa seria uma proposta principalmente dos sindicatos, até para poder legalizar, porque hoje o motociclista circula, mas ele não tem uma legalização específica com relação a esse trânsito. Você não tem nem até um benefício. Muitas vezes a via tem aqueles olhos de gato, aqueles equipamentos ali para poder sinalizar a via, e o próprio motociclista tem que ficar desviando, ele pode até causar um acidente. Se porventura for legalizada essa questão, você pode, de repente, como foi feito aqui um tempo atrás, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos ali na Avenida Sumaré, ali na Vergueiro, tinha uma via específica que era para a circulação de motociclistas, mas elas foram extintas, hoje viraram ciclovias, e você não tem uma localização específica onde realmente o motociclista pode circular. Então, provavelmente a ideia é essa, tentar amparar um pouco o motociclista, destinando justamente esse espaço, uma situação, lógico, sempre com segurança, porque ele tem que manter uma distância de segurança entre os veículos, então uma velocidade reduzida, e quando o trânsito estiver parado ou lento. Então, mas de qualquer forma, é o mínimo, pelo menos, para dar uma regulamentação para o motociclista que hoje não tem. Você não tem a proibição, mas também não tem autorização. Então, praticamente, algumas infrações foram elaboradas com relação à manutenção de distância de segurança nesse trânsito, e outra, às vezes, a questão da insegurança viária, né, que ele causa, né? Então, está seus cuidados indispensáveis de segurança do trânsito. Mas, de qualquer forma, essa seria a ideia da aprovação dessa questão. No caso do trânsito parado ou lento, o motociclista poder circular pelo corredor. Capitão, verdade ou mentira? Fake ou não fake? Essas notícias de quem dirige sem máscara, sem a nossa máscara de proteção aí contra a Covid, poderia ser multado. Dentro do carro é obrigatório o uso da máscara? Os agentes de trânsito estão de olho nisso? Porque isso não está previsto em algum local, essa obrigatoriedade, ou está? Bom, isso é fake. Já vamos lá, isso é fake. Não há nada no Código de Trânsito que traga como infração de trânsito conduzir veículos sem utilização da máscara. E também não foi regulamentado nada sobre esse assunto pelo Conselho Nacional de Trânsito ou pelo Departamento Nacional de Trânsito. Então, não há infração de trânsito para aquele que conduz o seu veículo sem a máscara.
tá ok? Isso não é verdade. Então, houve, sim, nós tivemos várias mensagens que rolaram em aplicativos falando que seria autuado quem transitasse com seu veículo sem utilização da máscara, mas isso não é verdade, não foi lavrada nenhuma autuação nesse sentido, tá bom? E por falar em Covid, como é que está o pessoal aí dessa frente de batalha do CPTRAN em relação a todo o trabalho feito, fiscalização, acompanhamento, por conta da Covid? Nós fizemos toda a nossa adaptação da gestão operacional para que continuemos. Nós continuamos e vamos continuar atuando na linha de frente, nas ruas. Fizemos a adaptação das nossas operações hoje, então nós fazemos as operações já possuíam bastante asepsia, mas todas as nossas viaturas possuem álcool em gel, todos os nossos policiais estão utilizando as máscaras de proteção, as nossas abordagens, nossas fiscalizações estão sendo feitas nas ruas, mantendo a asepsia, tanto para com o trato com o cidadão, para com o trato entre nossos policiais, nossos quartéis também, todos os rigores e todas as normas sanitárias foram cumpridas para manter a nossa... Primeiro, nossa tropa tem que estar saudável para conseguir prestar um serviço de qualidade e também não ser um vetor da transmissão dessa pandemia. Então, nossas operações e nossas ações, elas foram adaptadas já desde o começo, do final de fevereiro, já começamos a fazer as adaptações e estamos com elas seguindo sempre com uma forma evolutiva, verificando todas a questão de como está sendo a transmissão, se há um ou novo caso, e a gente tem essa nova realidade, atuar na linha de frente de forma a não ser um vetor e também que nossa tropa mantenha-se saudável, não seja acometida aí por esse tipo de pandemia. Capitão Marcondes, você está com a palavra, a gente vai para as despedidas agora, o tempo do programa se esgotando, 10 segundinhos para a sua palavra final, sua mensagem. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, em nome da Companhia Tática do Comando de Policiamento de Trânsito, eu agradeço muito essa oportunidade, porque segurança é algo que não é negociável. A segurança viária, a segurança do cidadão não é negociável. Então, estamos aqui sempre à disposição da população paulista para bem atender e prestar o serviço de qualidade. Muito obrigado. Major Paulo Oliveira, 10 segundos para a sua despedida. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do nosso comandante, Coronel PM Bento, a frase é a seguinte, orientar todos os usuários da via a fim de resguardar a vida que respeita a legislação de trânsito. Principalmente quanto à alcoolemia, não beba e dirija e mantenha uma velocidade razoável no deslocamento do seu veículo, que são os 2 itens aí que mais matam na via pública. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre falando de segurança pública, com os amigos da Polícia Militar, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. O agradecimento aos nossos convidados de hoje, os nossos entrevistados, o Major Paulo Sérgio de Oliveira, chefe da Divisão Operacional do CPTRAN, o Comando de Policiamento de Trânsito, e também o capitão Marcondes de Brito Maciel, comandante da Companhia Tática de Policiamento de Trânsito do CPTRAN. Um agradecimento, então, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Sexta-feira, hoje, 25 de setembro, dia do rádio, um presente, essa prestação de serviço, essa informação para a nossa audiência. E aqui na mesa de som, para a gente encerrar, vou fazer aqui a leitura da nossa ficha técnica, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Felisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, a direção de produção é da Zenilda Salvato, o diretor-geral do programa é o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom dia do rádio para todo mundo, parabéns para todas as emissoras que transmitem rádio pelo Brasil afora, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.